Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, professores. Bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Andradina. TPC esse realizado na semana do dia 3 ao dia 7 de outubro de 2022. Eu sou o PEC Rafael Pereira e estarei com vocês hoje na discussão da nossa pauta. Como colocado, essa é a nossa pauta, desenvolvida do dia 3 ao dia 7. Esta é uma semana de conselho, então muitos de vocês estarão vendo esse ATPC na próxima semana, então já com uma semana de atraso, mas não tem problema, a discussão aqui é importante da mesma forma. O público-alvo deste momento são os professores de História, Filosofia e Sociologia, e o tema proposto são as metodologias ativas e um momento de práticas exitosas, onde eu vou estar trazendo uma apresentação da semana de OTs que foi realizada na Diretoria de Ensino, e que contou com a presença de todas as áreas, do dia 23 ao dia 27 de setembro. Então, muitos de vocês puderam estar lá acompanhando as nossas atividades, participando das nossas pautas, e vocês puderam vivenciar algumas das estratégias que eu vou estar apresentando hoje aqui como metodologias de ensino. O objetivo da nossa pauta de hoje, então, é retomar os projetos e as ações da pasta. Então, eu vou trazer mais alguns dos convites que já vêm sendo realizados em ATPC, para que aqueles que não conheceram ou que ainda não puderam estar participando, também possam se interessar, possam estar participando a partir de agora. Quero apresentar também mais algumas metodologias ativas. Então, a gente está num segundo momento já. Tivemos o primeiro ATPC da semana passada, onde eu apresentei algumas das principais metodologias, e hoje eu vou apresentar mais algumas como propostas para utilização em sala de aula. E no nosso momento, compartilhando práticas exitosas em sala de aula de hoje, eu vou estar apresentando a temática que foi desenvolvida na OT da semana SARESP, do dia 23 a 27 de setembro. Então, baseado na questão do SARESP e pensando como as diferentes disciplinas poderiam participar e contribuir de alguma forma nessa discussão, nós preparamos as OTs por área e realizamos atividades a partir do currículo de cada componente e propomos diferentes metodologias para que os professores pudessem estar levando para suas escolas, compartilhando com os colegas, realizando em sala com seus alunos. Então, tudo isso pensando na melhoria dos nossos índices, do SARESP, da próxima avaliação e também do engajamento dos nossos alunos. Pensando nos projetos e ações da pasta, eu vou trazer então para vocês alguns dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui no núcleo pedagógico, assim como também projetos que são da EFAP, da SEDUC, do CMSP e que estão em aberto. Como projeto da DEI, eu trago para vocês o escritor, que é a proposta de publicação de livros com textos e trabalhos artísticos dos alunos da nossa regional. Então, é um projeto que está em aberto. A gente pretende, lá para finalzinho de novembro, publicar o segundo volume impresso do escritor. Então, eu conto com a participação de vocês, para que vocês enviem trabalhos dos alunos, produções escritas e artísticas dos alunos, no e-mail que a gente está colocando na tela, produções.andradina@gmail.com. Então, neste e-mail vocês podem estar enviando esses trabalhos, textos que foram produzidos em 2021 e 2022 e também produções artísticas dos alunos das suas escolas. Trazemos também a revista Horizonte Educacional, que é uma revista que visa publicar textos, resenhas, artigos científicos dos professores da nossa regional. Então, se você tem produção escrita nesse sentido, assim como também matérias, aquilo que foi desenvolvido ao longo do ano na escola, você professor, também pode estar enviando para o mesmo e-mail, produções.andradina@gmail.com, que o seu texto pode ser publicado na revista Horizonte Educacional. A revista Horizonte é uma revista que vai ficar online, na página da DE, que pode ser consultada por todos, ela é de livre acesso. Convido-os também para estarem participando do Clube de Leitura Antirracista. Então, nós temos escolas aqui na nossa regional que já estão participando
seja por meio do professor de História, Filosofia e Sociologia, seja por meio da sala de leitura, no qual a gente forma um grupo de alunos aí de 20, 30 alunos mais ou menos, e aí esses alunos escolhem uma obra que faz parte do acervo da trilha antirracista, e aí por meio de visitas às escolas a gente faz a discussão dessas obras. Cerca de 2, 3 encontros a gente consegue finalizar uma obra discutindo, seja o contexto social, político, cultural na qual ela foi produzida, seja também as principais ideias que estão presentes nessa obra, né, a biografia do autor, que são personalidades, pessoas, homens e mulheres negros, e que participaram de alguma forma dessa luta, né, ao longo da história brasileira, também norte-americana. Tem muitas obras ali que pertencem à produção norte-americana dentro desse tema do combate ao racismo. E também obras brasileiras importantíssimas. No momento, por exemplo, eu estou lendo o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djanira, que é uma obra que eu vou estar discutindo agora no mês de outubro com o pessoal da escola Edgar. Então a gente fez um acordo lá com a sala de leitura para realizar esses encontros com os alunos que foram selecionados pela professora da sala de leitura. Ela convidou e os alunos escolheram essa obra para ser discutida agora no mês de outubro. Convido outras escolas também, para que vocês escolham a obra e a gente pode estar acompanhando as discussões e realizando atividades nesse sentido. Deixo também para vocês como sugestão o site lunetas.com.br, que traz vários artigos sobre a educação antirracista e o trabalho com essa temática em sala de aula. E deixo o link aqui também da live que eu fiz apresentando todas as obras que fazem parte do kit da trilha antirracista, assim como também o link para que vocês possam estar se inscrevendo no clube de leitura, né, da trilha antirracista, que é o produçõesdeandradina@gmail.com. Então, no PowerPoint que vai estar enviado para a escola, depois vocês terão todas as informações com os links, tudo certinho. Outro convite que eu quero estar realizando aqui para vocês é a participação, né, dos professores no Clube de Leitura Gato Preto, que é uma ação desenvolvida pelo CMSP, pelo pessoal lá da EFAP, e a obra que está sendo discutida agora no mês de outubro é o Eutituba, Bruxa Negra de Salem, da Marise Condé. Então, dia 26 de outubro aqui, caso não seja mudada a data, a obra que vai estar sendo discutida na live do mês de outubro será essa Eutituba, Bruxa Negra de Salem, da Marise Condé. Estão todos convidados. E trazendo para o ATPC de hoje a questão das metodologias ativas, eu trago então novamente um resuminho, né, os pequenos pontos aqui para a gente falar sobre o que são as metodologias, para aqueles que talvez não tenham assistido o ATPC anterior, tenham perdido. Então a gente tem uma discussão sobre as metodologias ativas como sendo propostas, né, para esse ensino pós-pandemia, esse ensino diferenciado, o qual a gente está tendo que lidar, né, com diferentes situações. Então a gente tem visto as metodologias ativas como sendo parceiras no desenvolvimento dessa educação pós-pandemia, principalmente. Então, a metodologia ativa é um tipo específico de abordagem na qual todos os alunos participam ativamente do processo de aprendizagem. Então, participar ativamente é algo extremamente necessário para que seja uma metodologia ativa. O aprendizado ativo pode assumir diferentes formas e executar em diferentes disciplinas. Então, isso também é uma marca das metodologias ativas. Uma mesma proposta serve para diferentes disciplinas. Então, aqui, por exemplo, na D, nós temos desenvolvido OTs sempre no sentido de dialogar entre as diferentes áreas, e toda vez que a gente aplica uma metodologia diferenciada, a gente espera que vocês possam adaptar nas escolas dentro da sua própria realidade, indiferentemente à disciplina, à área que você atua. Então, nós temos realizado o uso dessas metodologias também na formação
dos coordenadores, dos supervisores e também dos professores, pensando sempre de forma interdisciplinar. Comumente, os alunos se engajarão em atividades pequenas ou grandes, centradas em escrever, falar, resolver problemas ou refletir. Então, a gente vai ver que existem metodologias que possibilitam o trabalho com uma dessas práticas, ou até mesmo mais de uma ao mesmo tempo. Vocês vão ver mais para frente. E talvez já estejam utilizando, inclusive, em sala de aula. A metodologia ativa está em contraste com os métodos tradicionais de ensino, pela mudança do papel do aluno, que é de tornar o aluno mais ativo, o aluno que participa do próprio processo de aprendizagem. Na tradicional, os alunos são receptores passivos de conhecimento de um especialista. Então, o professor antes era visto como aquele que fica à frente e que despeja sobre o aluno tudo aquilo que é o saber, né, o saber nato do professor, o saber construído. Então, dentro da metodologia ativa, a gente compreende que o professor não precisa ser essa figura que coloca o conhecimento na cabeça do outro. Ele é alguém que vem dialogar, trazer, possibilitar que o aluno construa o próprio conhecimento, junto, é claro, desse acompanhamento do professor. Então, o professor é alguém que participa do processo de construção do conhecimento do aluno, não apenas alguém que despeja conteúdos e saberes que ele acha essenciais. E a mudança fundamental está no papel que o professor assume, exatamente o que eu estava falando, passando de protagonista para coadjuvante nesse processo de aprendizagem do aluno. Então, o aluno passa a ser o protagonista da própria construção de conhecimento. E aqui eu trago também na próxima tela. Nessa tela, então, a gente tem os principais princípios dessas metodologias. Então, a gente tem o aluno como centro da aprendizagem, a autonomia desse aluno, o trabalho que pode ser realizado individual, mas que também muitas vezes é realizado em grupo. Então, essa construção de conhecimento é realizada em grupo, principalmente em grupo. O engajamento e a cooperação devem ocorrer. Existe muita reflexão sobre aquilo que é o aprendizado, aquilo que é o conhecimento, aquilo que é o objeto de conhecimento, que é aquilo que está sendo analisado. E a aprendizagem ela é baseada em problemas. Então, a gente tem sempre problemáticas, uma resolução de problemas que sejam pensados e discutidos, seja no âmbito cultural, social, socioemocional, seja também problemas e soluções que devem ser encontradas para coisas práticas. Isso envolve lá matemática, física, química. Então, resolver mesmo problemas do dia a dia. Isso nas diferentes áreas. E, como eu pontuei bastante, o professor torna-se mediador e não mais aquele que é o ponto central da aprendizagem do aluno. O aluno é aquele que constrói a sua aprendizagem. O professor torna-se mediador. Lembre-se sempre dessa palavra. O professor é mediador do conhecimento, do processo de construção do conhecimento. Retomando um pouco a discussão realizada já no ATPC anterior, eu trouxe para vocês na última semana, né, a discussão sobre storytelling enquanto metodologia, os seminários e discussões enquanto metodologias, a gamificação e a cultura maker. E para o ATPC de hoje nós estaremos trazendo não só a discussão, mas também alguns exemplos, né, do que seria a metodologia ativa da pesquisa em campo, o estudo de casos, a rotação por estação e o ensino híbrido. Para o próximo ATPC, eu penso em trazer outros modelos de metodologias que também podem ser discutidos. E aí, nas visitas às escolas, ou caso vocês necessitem, a gente pode estar dialogando no grupo, no privado, sobre outras metodologias. Então, se vocês querem apresentar ou tiverem exemplos de metodologias que já estão sendo realizadas nas escolas, vocês podem estar mandando para a gente também. Eu posso estar pontuando aqui em ATPC, trazendo como exemplo, né, de ação que foi realizada nas escolas. A gente pode estar mostrando, compartilhando com os colegas aí, como possibilidades de uso em sala de aula. A primeira metodologia que eu trago para hoje é a questão das pesquisas de campo, a metodologia de pesquisa em campo. Muitas vezes os professores já se utilizam dela,
Só que cabe a gente analisar um pouco as especificidades desse tipo de metodologia. As pesquisas em campo, elas são práticas que possibilitam o engajamento do aluno de uma forma mais analítica. Então, o aluno, muitas vezes, ele sai do ambiente comum, o ambiente da sala de aula, para um ambiente de análise, onde ele vai ter que levantar informações, coletar algum tipo de informação, às vezes até mesmo de material. Então, é ele trabalhar com diferente, num novo ambiente, com diferentes situações, com diferentes materiais, fontes. Então, por exemplo, uma aula de história no museu ficaria muito mais rica se o professor realmente pudesse levar os alunos lá para estar acompanhando, observando, levantando informações, questionando aquelas fontes, sabe, buscando essa construção do conhecimento no loco, a partir das fontes, materiais, culturais, né, que são resquícios da cultura de um povo, de um determinado período, de uma determinada época. Então, a pesquisa em campo, nesse sentido, ela possibilita muitas informações, muito conhecimento mesmo, muita construção de conhecimento, porque ela tira o aluno desse ambiente controlado, onde muitas vezes ele tem que manter um foco em uma única coisa, e lá ele consegue trabalhar, né, com diferentes materiais, diferentes relações, ele vai ter que estabelecer diferentes relações de convívio nesse novo ambiente. Então, seguindo um pouquinho do texto, a pesquisa em campo é o nome que se dá a entender de uma pesquisa em campo, ou seja, fora de sala, com pessoas diferentes do seu convívio escolar, com qualquer outro tipo de situação que muitas vezes não é comum na sala de aula. Então, essa prática não é rara, visto que muitos professores já se utilizam, né? E ela pode ser potencializada e inserida de maneira mais cotidiana na resolução dos exercícios que estão propostos no material do aluno. Então, por exemplo, para um seminário, seria muito mais produtivo o professor poder levar os alunos, né, para pesquisar em campo, para que eles pudessem enriquecer também a sua discussão e trazer novas opiniões, novas visões sobre determinado período, fato, ou mesmo tema de discussão. Então, professores, valorizem esse tipo de metodologia. Se possível, levem seus alunos para campo, levem eles para fora da sala de aula, interaja com as fontes históricas, com os monumentos, com os resquícios, com os objetos. Realizem pesquisas onde o aluno deva entrevistar pessoas, levantar visões, ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas que têm experiência com algum momento, com algum tema, com alguma situação, com alguma problemática sociocultural, e que a escola possa estar levando, né, dialogando os seus jovens, né, os estudantes, com essas pessoas, com essas identidades, com essas memórias. Então, possibilitem isso dentro da sua aula. Você vai ver que a sua aula vai ficar muito mais riquíssima nesse sentido. Esse é um exemplo, né, de pesquisa de campo, que seria visita a museu, e aí é sempre interessante que o professor tenha em mente que, independente de ser história, filosofia, sociologia, até mesmo geografia, por exemplo, é interessante que o professor tenha em mente que o aluno deve estar atento às explicações daquela pessoa que vai ser o guia. Então, no caso, pode ser um professor, ou pode ser alguém especializado, alguém que trabalha no local, ou algum morador, ou um guia um guia no geral, diferentes tipos de guias. Então, que os alunos estejam realmente engajados e atentos à explicação dessa pessoa. Peça para que os alunos preencham também relatórios de pesquisa de campo, com bastante atenção, seguindo as orientações específicas que você possa estar requerendo a partir da temática que vai ser trabalhada, e peça para que os alunos também selecionem, de alguma forma, uma peça do museu, ou às vezes uma pessoa a ser entrevistada,
ou às vezes que ele levante um inventário a partir de algum tipo de ficha, que ele levante informações a partir dessa ficha, a partir dessas questões, podem ser questões também, pode ser uma entrevista elaborada pelos próprios alunos com questões, com perguntas, questões que eles vão dirigir a alguém ou a algum grupo específico. Então, tenha em mente que ao sair do ambiente escolar, esse aluno ele vai ficar um pouco perdido. Então, ele precisa dessa orientação, ele precisa da orientação de que ele tem que prestar atenção ao professor ou ao guia, ele tem que prestar atenção no ambiente em si, né, porque ele pode perder muitos detalhes, caso seja uma visita, pelo menos, por exemplo, algum monumento, algum museu, então ele precisa estar atento para extrair o máximo de informações, e para que ele possa realmente extrair essas informações, é importante, fica aqui como sugestão, que ele tenha em mãos uma ficha, seja com perguntas, seja com algo para ser completado, né, um questionário mesmo, que ele tenha que completar com perguntas diretas, específicas sobre um determinado período, conteúdo, temática, ou até mesmo as questões de ordem de entrevista mesmo, para uma pessoa ou algum grupo específico. Como eu disse, que pode ser estudado, tratado dentro da sua disciplina. Então, faça com que seu aluno tenha esse olhar sobre esses 3 pontos. Outra metodologia interessante são os estudos de caso. Eu sei que muitos professores já se utilizam, então vou trazer só uma discussão breve sobre o que seriam os estudos de caso. Com os estudos de casos, os estudantes eles são expostos a problemas reais, de modo que possam analisá-los por inteiro, como numa situação real. E entre si discutem as possibilidades para solucioná-lo. Então, independente da área que você esteja trabalhando, trabalhar estudos de caso possibilita que o aluno tenha essa vivência, né, de uma situação real, de uma problemática real a ser discutida, analisada ou até mesmo solucionada de alguma forma. Então, vai muito de acordo com aquilo que está sendo pedido. Então, esses casos podem ser relatos construídos de tal modo a estimular o pensamento analítico e sistêmico do aluno, e também serve como exercício em uma prova ou apenas para contextualizar ou abranger ainda mais a temática que está sendo discutida. Então, quando a gente trabalhou, por exemplo, a formação de coordenadores dentro do tema do racismo, a gente utilizou de estudos de caso sobre racismo dentro da educação, para fazer com que os coordenadores de vocês refletissem sobre como seria esse enfrentamento ao racismo dentro da realidade da escola. Então, se você traz casos de racismo entre os estudantes, você faz com que os adultos, os responsáveis, os professores, os diretores, supervisão, coordenação, possam estar refletindo sobre como realmente realizar esse enfrentamento dentro da realidade escolar. E isso pode ser adaptado para qualquer tipo de temática. Então, é fazer os alunos pensar e elaborar, a partir dos conhecimentos que eles têm ou construíram ao longo da disciplina, você precisa levá-los a pensar como solucionar essas problemáticas ou tratar da melhor forma possível de temas que muitas vezes são até polêmicos dentro da realidade sociocultural dele. Então, estudar o estudo de caso leva a essa reflexão e a essa análise. A rotação por estações é uma prática também bastante interessante, que ela vem de encontro exatamente àquilo que nós chamamos de ensino híbrido, que é o que vem sendo desenvolvido principalmente durante a quarentena e agora no pós-quarentena, no retorno presencial. A partir da rotação por estações, o professor divide a sala de aula em estações, separando os alunos por etapas relativas a um planejamento de aula. Então, pelo menos ali na D, nós vivenciamos alguns desses momentos, nós fizemos já algumas OTs que foram centralizadas dentro desse modelo, dentro dessa metodologia, que é a rotação por estações. E, recentemente, por exemplo, eu acompanhei a nossa PEC, a Ana, de linguagens. Ela participou na escola Leia de um momento de votação de estações dentro do tema de literatura, em que nós tínhamos 5 mesas
5 mesas, né? E cada uma dessas mesas trabalhava diferentes aspectos da leitura. Então, uma mesa tinha elaboração de quadrinho, os alunos tinham que construir um quadrinho. Na outra tinha computadores, eles tinham que pesquisar sobre a temática. A outra mesa era uma construção teatral, então eles tinham que, a partir do texto que foi elaborado e tudo aquilo que foi refletido, eles tinham que elaborar uma pequena peça e depois apresentar para o grupo. Tinha um outro grupo que montava um quebra-cabeça textual, então eles tinham um texto conhecido, que já tinha sido debatido, e eles tinham que montar o texto na cronologia a partir de recortes que foram distribuídos na mesa. E tinha mais um grupo que trabalhava com a questão da imagem. Então, a partir de um texto, eles tinham que transformar aquela produção textual, né, que foi feita anteriormente, em ilustração. Eles tinham que ilustrar isso. Então, diferente do quadrinho, o quadrinho foi feito por meio de uma ferramenta digital. A ilustração ela era feita de forma manual. Então, ilustração, quadrinho, construção de texto, teatro e a montagem, né, do texto em si no formato de um quebra-cabeça. Então, eram diferentes propostas para elaborar, para trabalhar o texto, né, a questão de um texto específico. E o professor poderia também utilizar essas rotações, não somente todas ao mesmo tempo, em um determinado momento, mas também uma por semana, por exemplo, trazendo toda uma sequência de aulas bastante diferenciada, bastante chamativa para os alunos. Então, eles podem vivenciar o mesmo conteúdo dentro de diferentes estações, assim como propõe a metodologia. Neste caso, a primeira etapa da estação é a mais básica, como uma leitura de um tema de uma redação, enquanto a segunda é a exibição de um vídeo sobre o tema e a terceira uma discussão em grupo. Então, esse aqui é um modelinho simples que ele traz, né, de que você começa lendo, depois discutindo, assistindo, na verdade, e depois discutindo a partir daquilo que você vivenciou até então. Então, existem diferentes formas de você trabalhar essas rotações e aí você vai tornando elas mais atrativas e um pouco mais difíceis até, para que o aluno possa tá aprendendo, possa estar superando essas barreiras. Então, ele vai evoluindo ao longo desse processo, né, de passar por todas as estações. Outra metodologia bastante interessante, que já está bastante presente também na nossa realidade desde o início da quarentena, né, e depois no pós-pandemia, é a questão do ensino híbrido. O ensino híbrido é uma abordagem que considera que o aluno aprende não só entre os seus pares de forma presencial, limitado a um lugar, a um percurso, a um ritmo da turma, mas também que ele pode aprender sozinho, dentro do próprio ritmo, num local de escolha dele ou num local que é o que ele tem, né? É onde ele pode, e também dentro do próprio ritmo, né? Dentro do próprio momento dele. Então, o ensino híbrido ele vem de encontro a essa realidade, uma realidade de muitas vezes onde o aluno precisa, né? Ele precisa ter esse tempo para aprender sozinho, seja em casa, seja de forma online, porque ele não pode estar no presencial, ou existe essa possibilidade também. Então, o ensino híbrido ele vai ser essa junção entre o ensino que é feito na escola, dentro da sala de aula, dentro de um tempo próprio, dentro de um percurso, né, que é aquele plano, que é um plano que é elaborado, pensado para toda a turma, e aí o ensino híbrido ele vem possibilitar que esse aluno aprenda não só, como eu disse, na sala de aula, mas também de forma online, seja no individual, seja no coletivo. Então esse aluno ele vai aprender também por meio de aplicativos, por meio de questionários online, por meio de ferramentas de informática, né, ferramentas tecnológicas que possibilitam essa interação entre o sujeito, a tecnologia, o grupo e a pessoa que está sozinha, né, que está de alguma forma distante, né, da sala de aula. Então o ensino híbrido, ele vem
como sendo uma evolução, né, do ensino, daquele ensino que era à distância. O híbrido ele vai fazer esse entrelaçamento entre sala de aula e online, casa e escola, individual e coletivo. Conhecimento que antes estava limitado só aos livros, só à pessoa do professor, agora expande. Então, o aluno tem conhecimento, ele pode buscar conhecimento, buscar aprendizado em diferentes ferramentas, em diferentes locais, em diferentes fontes que são espalhadas pelo mundo aí por meio da tecnologia, por meio do online. E para finalizar, eu gostaria de estar trazendo esse momento do compartilhando boas práticas em sala de aula. E dentro deste momento eu quero falar um pouco sobre como foi a semana de OTs do Saresp, realizado lá na ADE do dia 23 a 27 de setembro. Mas antes de começar a apresentar um pouco do como foi as nossas OTs, eu gostaria de lembrar os professores sobre o envio de ações que também podem ser enviadas aqui, compartilhadas, seja compartilhadas no grupo, seja também enviadas para a gente por meio do formulário. Então, eu estou disponibilizando esse formulário para que vocês possam estar enviando algumas dessas práticas que você considera exitosas dentro da área de humanas, para que a gente possa compartilhar aqui, para que a gente possa compartilhar lá na revista, para que a gente possa compartilhar nas próximas OTs. Nós tivemos esse momento também que as escolas falaram um pouco sobre aquilo que foi desenvolvido. Então, o objetivo desse momento, né, de apresentação das práticas, realizar uma sensibilização assim entre os professores de humanas, né, assim como de itinerários formativos, clubes e eletivas ligados à área de humanas, apresentando algumas das práticas exitosas realizadas na sala de aula, nas aulas da diretoria de Andradina. Então, nós disponibilizamos esse e-mail para recebimento de boas práticas, e eu peço também que vocês compartilhem essas ações entre o grupo, lá no nosso grupo do WhatsApp, nos grupos de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, no grupo geral de Humanas. Então, fiquem à vontade, aquele é um espaço de vocês para esse tipo de atividade, para essa troca de experiências, para essa troca de conhecimentos. E lembrando, já que esse é um espaço de troca de experiências, eu quis trazer também para vocês um pouco de como foi, para aqueles que não puderam ir, né? Mas não fiquem tranquilos também, que a gente vai ter outros momentos como esse. Então, toda a equipe, professores de História, Filosofia, Sociologia e Geografia, todos vocês terão, em algum momento, algum tipo de formação parecida com essa, de troca de experiências, de conhecimento de novas metodologias, de aprofundamento curricular. Então, nós teremos outros momentos como esse, tá? Então, esse foi um dos primeiros, foi bastante apertado, porque eu sei que vocês estavam na correria de preparação para o Saresp, então a gente pede até desculpa, né, pela forma como foi convocada, porque realmente a gente precisava que viesse toda a equipe de humanas naquele momento, e eu reconheço que algumas escolas, principalmente pelo déficit de professores no momento, vocês não puderam estar mandando todos, mas a gente fica muito feliz com aqueles que puderam estar participando. Nesse dia, no dia 27, então, 27 de setembro, nós contamos aí com a presença dos professores de humanas da nossa regional. Fizemos algumas atividades aí na abertura, tivemos a fala da dirigente, tivemos dinâmicas em grupo, um café colaborativo maravilhoso. Nós tínhamos 3 mesas lindas, cheias. O pessoal comeu bastante, conversou bastante nesse momentinho do café. Depois retornamos para o salão onde a gente acompanhou uma boa parte do ATPC transmitido pelo CMSP, e a partir desse ATPC, a partir da temática que foi discutida lá, nós refletimos sobre como são estruturados os ATPCs do CMSP, e fizemos isso também a partir de uma metodologia chamada Fishball, no qual a gente forma um aquário, forma realmente um aquário, né? A gente coloca o círculo de pessoas ao redor de 4 cadeiras, e aí essas cadeiras são cadeiras onde as pessoas sentam, ficam à vontade para estar discutindo aquilo que foi estudado, pensado. E aí nós fizemos o fishball, as pessoas
partilharam suas ideias, partilharam o seu pensamento ali. Aprendemos muito um com o outro, inclusive, discutimos um pouco sobre as dificuldades que são enfrentadas ao acompanhar os ATPCs do CMSP, as dificuldades que vocês estão tendo nas escolas a partir dessa falta de professores, de toda entre essas burocracia que a PEI tem exigido e que a gente está começando a nos acostumar, né? Porque é próprio do modelo, então a gente vai se acostumando aos pouquinhos e vai aprendendo, e aí vai dominando melhor as ferramentas e vai ficando mais fácil. Falamos também sobre a apresentação como é a apresentação do CMSP da elaboração das ATPCs, e também mostramos um pouco do cronograma do ATPC, assim como também o cronograma de acompanhamento das aulas. Discutimos também o exemplo do plano de aulas, e aí tivemos no período da tarde oficinas em que os professores, separados por área, elaboraram planos de aula para o nono ano e para o terceiro ano do ensino médio, baseados no currículo e também nas habilidades que convergem para a questão da linguagem, da leitura, da escrita, porque são habilidades que realmente as nossas escolas apresentam, muitas delas apresentam como dificuldades, e são habilidades que são recorrentemente cobradas lá nas avaliações externas, principalmente agora no SARESP. Então, essas oficinas que nós tivemos no período da tarde, oficina Mão na Massa, foram nesse sentido, de preparação de planos de aula já para o quarto bimestre, e pensadas a partir da realidade da sala de aula, pensando a partir da dificuldade dos alunos com leitura e escrita, e nós mandaremos logo mais breve possível, né, no grupo de humanas ali, um questionário para que vocês possam estar preenchendo e colocando qual seria o melhor momento, né, de acompanhamento dos PECs junto a vocês nas escolas. Então a gente vai montar esse cronograma e vai tentar cumpri-lo da melhor forma possível, acompanhando as aulas de vocês, participando, partilhando da discussão, elaborando junto materiais, pensando estratégias diferenciadas para esse momento, né, de fechamento aí do nosso ano letivo e também de realização das avaliações externas. Então, vamos para os nossos próximos slides. A gente tem algumas das imagens, assim como eu trouxe aqui em cima nesse slide, nós teremos algumas imagens que representam bem como foi esse momento. O momento foi bastante rico, bastante divertido, bastante interessante, de interação, de trocas de experiências entre os professores. Esse slide aqui ele mostra um pouco de como foi a abertura do nosso evento. A gente teve música, a gente teve a participação dos PECs lá do núcleo, e nas fotos da parte de baixo a gente tem um pouco da fala do nosso querido João, de tecnologia. Ele estava falando sobre a questão da articulação das habilidades essenciais e o currículo do nono ano e terceiro ano do ensino médio. E também tem a questão já das mesas, né, do período da tarde, onde os professores puderam estar sentando, separados por área, e já discutindo os planos de aula e as possibilidades dentro desse processo aí de realização das avaliações externas, em especial do SARESP, e pensando também as habilidades em defasagem que são relacionadas à leitura e escrita. Então, eles adaptaram os seus planos, suas aulas, a partir dessa preocupação, a partir dessa necessidade. Na sequência tem algumas imagens aqui, principalmente na parte de cima, de como foi o fishball. Mais uma das imagens do comecinho da nossa reunião, onde a dirigente estava fazendo uma palavra junto com os professores, falando muito sobre a questão das dificuldades mesmo que a escola tem enfrentado, as relações interpessoais, as relações entre as pessoas, depois desse período de grandes perdas, depois desse período de grande sofrimento mesmo. Então, todos nós estamos precisando aí de ajuda, de colaboração, de um abraço fraterno mesmo do outro, de um olhar especial dos nossos
diretores, gestores, e isso é uma grande necessidade, né? Os professores apontaram como necessidades. E temos mais uma foto aí que representa o momento em que os professores estavam discutindo o plano. Pessoal, então, basicamente é isso. Hoje nós trouxemos essa discussão, apresentamos um pouco das metodologias, apresentamos um pouco sobre como foi o nosso evento. Fiquem tranquilos aqueles que não puderam participar, eu já estou aqui conversando com o pessoal lá do CIEP, de Ilha Solteira. A gente está pensando em um dia especial para poder levar todos os professores de história, talvez a gente consiga estender para todos os professores da área de humanas, e aí a gente vai pensar uma formação específica lá onde a gente possa perpassar as diferentes oficinas que eles têm disponíveis, as temáticas que eles têm disponíveis, e para que vocês possam pensar a partir disso como trabalhar em sala de aula, quais estratégias vocês poderiam elaborar, quais tipos de projetos poderiam nascer a partir das ferramentas que vocês vão encontrar lá. Então fiquem tranquilos que para agora, mês de outubro, a gente já está pensando uma ação nesse sentido, que a princípio vai ser para os professores de história, mas que eu estou correndo para tentar abrir para todo o pessoal da área de humanas. Então eu espero que a gente possa nos reunir lá novamente. O número é grande, o número de pessoas que eu poderia estar levando para lá, mas eu sei da necessidade que as escolas apresentam, então a gente pode tentar pensar uma nova possibilidade. Eu não posso retirar um professor de história, um professor de filosofia, um professor de sociologia, um professor de geografia no mesmo dia, mas a gente pode ver o que seria possível. Então vamos pensando, vamos compartilhando, vamos dialogando lá no grupo, e é isso. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqueles que ficaram até o final deste ATPC. Peço desculpa pela iluminação, pela qualidade da imagem hoje, mas é que foi assim meio que de última hora também. Nós achávamos que não seria necessário a gravação do ATPC nessa semana de conselho, mas acabou que foi discutido que sim, a gente ia precisar gravar. Então gravamos dentro da nossa realidade aqui. Vou trabalhar bem no vídeo aqui para ver se eu consigo entregar com a melhor qualidade possível para vocês. Peço a compreensão, agradeço a todos que assistiram, aqueles que puderem dar like, comentar aí na plataforma do YouTube. Será muito bem-vindo os comentários, as avaliações nesse sentido. E é isso, pessoal. Bom trabalho a todos. Que os conselhos possam ser realizados da melhor forma possível, que vocês consigam garantir a discussão sobre as necessidades mesmo dos alunos e da realidade das nossas escolas. Eu estarei participando, assim como os outros PECs também, dos conselhos juntos com vocês, e a gente se encontra aí nas escolas e nos caminhos da vida. Até mais, obrigado e até!